Capítulo 1. As sombras do mundo fechado. Sem pretender efetuar uma análise exaustiva, nem tomar em consideração todos os aspectos da realidade que vivemos, proponho apenas manter-nos atentos a algumas tendências no mundo atual que dificultam o desenvolvimento da fraternidade universal. Sonhos desfeitos em pedaços. Item 10. Durante décadas, pareceu que o mundo tinha aprendido com tantas guerras e fracassos e lentamente ia caminhando para variadas formas de integração. Por exemplo, avançou o sonho de uma Europa unida, capaz de reconhecer raízes comuns e regozijar-se com a diversidade que a habita. Lembremos a firme convicção dos pais fundadores da União Europeia, que desejavam um futuro assente na capacidade de trabalhar juntos para superar as divisões e promover a paz e a comunhão entre todos os povos do continente. E ganhou força também o anseio de uma integração latino-americana. Alguns passos passaram a ser dados. Em outros países e regiões, houve tentativas de pacificação e reaproximações que foram bem-sucedidas e outras que pareciam promissoras. Item 11. Mas a história atual dá sinais de regressão. Reacendem-se conflitos anacrônicos que se consideravam superados. Ressurgem nacionalismos fechados, exacerbados, ressentidos e agressivos. Em vários países, uma certa noção de unidade do povo e da nação, penetrada por diferentes ideologias, cria novas formas de egoísmo e de perda do sentido social, mascaradas por uma suposta defesa de interesses nacionais. Isso lembra-nos que cada geração deve fazer as suas lutas e as conquistas das gerações anteriores e levá-las a metas ainda mais altas. É o caminho. O bem, como aliás o amor, a justiça e a solidariedade, não se alcançam de uma vez para sempre. Hão de ser conquistados dia a dia. Não é possível contentar-se com o que já se obteve no passado, nem instalar-se a gozá-lo como se essa situação nos levasse a ignorar que muitos de nossos irmãos ainda sofrem situações de injustiça que nos interpelam a todos. Item 12. Abrir-se ao mundo é uma expressão de que hoje se apropriam a economia e as finanças. Refere-se exclusivamente à abertura aos interesses estrangeiros ou à liberdade dos poderes econômicos para investir sem entraves nem complicações em todos os países. Os conflitos locais e o desinteresse pelo bem comum são instrumentalizados pela economia global para impor um modelo cultural único. Essa cultura unifica o mundo, mas divide as pessoas e as nações, porque a sociedade cada vez mais globalizada torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos. Encontramos-nos mais sozinhos do que nunca nesse mundo massificado, que privilegia os interesses individuais e debilita a dimensão comunitária da existência. Em contrapartida, aumentam os mercados, onde as pessoas desempenham funções de consumidores ou de espectadores. O avanço desse globalismo favorece normalmente a identidade dos mais fortes que se protegem a si mesmos, mas procura dissolver as identidades das regiões mais frágeis e pobres, tornando-as mais vulneráveis e dependentes. Dessa forma, a política torna-se cada vez mais frágil perante os poderes econômicos transnacionais que aplicam o dilema divide e reinarás.
o fim da consciência histórica. Item 13. Pelo mesmo motivo, favorece também uma perda do sentido da história que desagrega ainda mais. Nota-se a penetração cultural de uma espécie de desconstrucionismo, em que a liberdade humana pretende construir tudo a partir do zero. De pé, deixa apenas a necessidade de consumir sem limites e a acentuação de muitas formas de individualismo sem conteúdo. Nesse contexto, colocava-se um conselho que dei aos jovens. Se uma pessoa vos fizer uma proposta dizendo para ignorardes a história, não aproveitardes da experiência dos mais velhos, desprezardes todo o passado, olhando apenas para o futuro que essa pessoa vos oferece, não será uma forma fácil de vos atrair para a sua proposta, a fim de fazerdes apenas o que ela diz? Aquela pessoa precisa de vós vazios, desenraizados, desconfiados de tudo, para vos fiardes apenas nas suas promessas e vos submeterdes aos seus planos. Assim procedem as ideologias e de variadas cores, que destroem ou desconstroem tudo o que for diferente, podendo assim reinar sem oposições. Para isso, precisam de jovens que desprezem a história, rejeitem a riqueza espiritual e humana que se foi transmitindo através de gerações e ignorem tudo quanto os precedeu. Item 14. São as novas formas de colonização cultural. Não nos esqueçamos de que os povos que alienam a sua tradição e por mania imitativa, violência imposta, imperdoável negligência ou apatia, toleram que se lhes roube a alma, perdem juntamente com a própria fisionomia espiritual a sua consistência moral e, por fim, a independência ideológica, econômica e política. Uma maneira eficaz de dissolver a consciência histórica, o pensamento crítico, o empenho pela justiça e os percursos de integração é esvaziar de sentido ou manipular as grandes palavras. Que significado tem hoje palavras como democracia, liberdade, justiça, unidade? Foram manipuladas e desfiguradas para utilizá-las como instrumento de domínio, como títulos vazios de conteúdo que podem servir para justificar qualquer ação. Sem um projeto para todos. Item 15. A melhor maneira de dominar e avançar sem entraves é semear o desânimo e despertar uma desconfiança constante, mesmo disfarçada, por detrás da defesa de alguns valores. Usa-se hoje, em muitos países, o mecanismo político de exasperar, exacerbar e polarizar. Com várias modalidades, nega-se a outros o direito de existir e pensar, e para isso recorre-se à estratégia de ridicularizá-los, de insinuar suspeitas sobre eles e reprimi-los. Não se acolhe a sua parte da verdade, os seus valores, e assim a sociedade empobrece-se e acaba reduzida à prepotência do mais forte. Dessa forma, a política deixou de ser um debate saudável sobre projetos a longo prazo para o desenvolvimento de todos e o bem comum, limitando-se a receitas efêmeras de marketing, cujo recurso mais eficaz está na destruição do outro. Neste mesquinho jogo de desqualificações, o debate é manipulado para manter no estado de controvérsia e de contraposições.